Ok. Ainda em prevenção e controle, a gente pode realizar procedimentos que venham a aumentar a vida útil dos componentes metálicos, né? Procedimentos de imersão e adicionar em cubos de zinco, por exemplo, em temperaturas específicas, uma capa protetora nesse material metálico, né? E a isso dá-se o nome de galvanização, quando se adiciona uma camada de zinco à superfície de um metal com o objetivo justamente de dar uma vida útil, né, elevada e garantir uma proteção contra esses elementos corrosivos. Então, dá para falar também que os aços inoxidáveis eles podem ser protegidos contra uma corrosão irregular de acordo com algumas medidas, né, sobre os aços inoxidáveis agora, submetendo ao material a um tratamento térmico de elevada temperatura, uma diminuição do teor de carbono. Uma redução do teor de carbono da liga metálica faz com que o aço inoxidável seja protegido contra a corrosão, e a adição de outros elementos liga no material, no aço inoxidável, como nióbio ou titânio, garantem propriedades resistentes à corrosão. A corrosão, que ocorre por uma diferença de concentração dos meios, pode ser prevenida junto a soldas em vez de juntas reabitadas ou parafusadas, em alguns casos, porque existem casos que juntas de solda podem vir a sofrer corrosão. Então, tudo é muito relativo e inerente ao meio onde está sendo aplicado o material. Deve ser localizado a hora correta da intervenção, quando localizada corrosão sobre uma estrutura metálica, né? Então, essa intervenção ela deve ser realizada com base no estado em que se encontra o processo corrosivo. Então, estima-se que aproximadamente 5% das rendas da indústria sejam gastos com prevenção à corrosão e mais 5% com implementações diversas que ajudam a combater. Então, o gasto com isso é realmente muito relevante em termos do que está sendo feito para prevenir os procedimentos de corrosão dentro da indústria. Então, sobre corrosão é isso, turma. Leiam a apostila também e tem outros materiais para passar para vocês posteriormente. Falamos um pouco sobre concentração diferente entre meios, né? Então, ainda abordando essa questão de concentração, eu gostaria de dar aos senhores um conceito sobre o diagrama de fases dos materiais, onde uma fase ela é definida como uma porção homogênea que possui de um sistema que possui características físicas e químicas padrões, né, das inerentes às suas composições. Então, se mais de uma fase estiver presente em um sistema, como tem na imagem aqui água e óleo, com propriedades individuais, existirá uma fronteira de propriedades entre as características. E mesmo quando você sacode, você ainda consegue diferenciar e com o tempo ela vai retornar para o estágio inicial. Então, a mudança de fase, ela traz para a gente uma modificação, uma ideia de modificação de propriedades mecânicas, né? No caso, trazendo para as ciências de materiais. Não só propriedades mecânicas, mas como todas as propriedades. A mudança de fase de um material metálico, por exemplo, em diferentes temperaturas, ele vai trazer mudança das propriedades térmicas, químicas, elétricas, magnéticas, até mesmo ópticas. Então, cada fase possui propriedades físicas diferentes, certo? Aí vocês me perguntam, professor, qual vai ser o conhecimento que um diagrama de fases dos materiais pode me proporcionar? Os estudos sobre diagramas de fase geralmente são apresentados em sistemas binários, com composição e temperatura conhecida, da qual o material se encontra em equilíbrio.
E a utilidade de conhecimento sobre o diagrama de fases gira em torno do que nós precisamos saber, que são quais as fases estão presentes, qual é a composição químicas, quais as composições químicas dessas fases, e quais são essas porcentagens, né? Quais são essas parcelas de material X ou Y presente nessas concentrações. Porque isso é que faz nascer um material com propriedade X ou Y. É o conhecimento da concentração do que está indo no procedimento de fabricação. Como, por exemplo, aqui numa microestrutura de um aço, né? Você analisa o que vem depois, né? A microestrutura do que está pronto. Mas anteriormente foi realizado um estudo que concebesse um material com característica de dureza elevada ou não, e isso tinha uma concentração específica. Por isso que o conhecimento sobre diagrama de fase ele fornece esse tipo de informação. Quer dizer que no diagrama de fase, quando você está observando ali que a porcentagem de carbono está subindo, significa que o material vai endurecer. E isso vai dar microestruturas diferentes dos mesmos materiais. Entendeu? E é isso que é interessante de nós analisarmos. Então, a microestrutura do aço, em função do percentual do carbono e condições de resfriamento, assinalem isso aqui, ó, condições de resfriamento, é possível que sejam observadas diferentes microestruturas, pelas quais também transpassam características mecânicas particulares, como eu vos falei sobre dureza e outras. Então, algumas das diversidades de microestruturas que podem ser produzidas de aço estão totalmente correlacionadas com o que mostra um diagrama de fase, seja ele ferro-carbono ou de outra estrutura binária que acompanha um material metálico. Então, é mostrado que a microestrutura que se desenvolve, ela depende dessas parcelas da concentração de teor de carbono e relações que vão desde as condições de resfriamento até um tratamento térmico. Então, conceitualmente, digo a vocês, diagramas de fase são úteis, faltou um acento aqui, para prever as transformações entre essas fases e as microestruturas resultantes, que podem apresentar uma natureza de equilíbrio ou ausência desse equilíbrio, já necessitando de informações como um tratamento térmico, alguma coisa que venha a dar um complemento para as propriedades mecânicas do material, né? Então, vos apresento o cidadão, né? O diagrama de fases FSC, ferro-carbono, diagrama de fases. Precisamos aprender a interpretá-lo. Seriam necessários aulas a fio para que eu pudesse descrever cada fase e suas propriedades de maneira acertada, mas como não precisaremos de um conhecimento tão profundo sobre isso, a gente consegue abordar esse conteúdo somente em um módulo. Então, nos sistemas de ligas binárias, quando eu disse ligas binárias, é porque eu tenho dois materiais, né? Eu tenho o ferro e o carbono. Podia ter outros dois materiais, mas o principal a gente abordar é o ferro-carbono. Nós podemos observar que no eixo X, esse eixo que a seta está passando aqui, é a porcentagem de carbono. E o eixo Y é a quantidade da temperatura medida em graus Celsius, indo de 0 até 1.600 graus Celsius, e a porcentagem de carbono de 0 até 7%. Entendemos os dois eixos, agora vamos entender o que está dentro. Observem que eu tenho alfa, eu tenho sigma, eu tenho gama, tenho uma fase que ele está chamando de líquida, e tenho essa fase aqui que ele está chamando de F3C. Cada fase dessa possui uma quantidade de concentração específica a uma temperatura específica. Observe que 1% de concentração de carbono a 400 graus Celsius no ferro, ele ainda
ele ainda é um aço. Observem que nos mesmos 400 graus Celsius, com uma porcentagem elevada de carbono, ele já se torna um ferro fundido. Essas fases, elas estão divididas entre partes líquidas e sólidas, pois alguns metais trocam de fase sólida para líquida em determinada temperatura, que é isso dar-se o nome de ponto de fusão, como os senhores conhecem. Observe que essa fase aqui é toda líquida, né? Acima dos 1200 graus Celsius,